Não subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma noite em Tua casa, em Tua presença, para adorar o Teu santo nome, para bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus de maravilhas, ó Pai. Estamos aqui nesta noite para te agradecer, ó Deus, por quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por quão grandes coisas o Senhor tem feito a nossa casa, a nossa família. Ah, Senhor, meu Deus, é a quinta volta da campanha, os 7 mergulhos de Naamã, e nessa noite, Senhor, nós temos a certeza que nós daremos o 5º mergulho da vitória, nós daremos o 5º mergulho da vitória, Senhor, porque o Senhor já está presente em nosso meio, nos garantindo a nossa vitória, meu Pai. Eu tenho a certeza porque eu já posso sentir a Tua presença em nosso meio, eu já posso sentir a Tua presença em nosso meio, ó Pai. A Tua palavra, ela nos afirma dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí o Senhor está presente no meio deles, e eu já posso sentir a Tua presença, eu já posso sentir a Tua graça aqui neste lugar, ó Pai. Ah, Senhor, meu Deus, vai visitando, Senhor, a nossa casa, vai visitando, Senhor, a nossa família, vai visitando, Senhor, os nossos familiares, vai visitando, Senhor, os nossos parentes, meu Pai, parentes próximos, parentes distantes, Senhor. Nós colocamos cada um em Tuas mãos, vai jogando por terra, Senhor, todo impedimento, toda muralha, toda barreira, tudo aquilo que Satanás, Senhor, tem armado, tem preparado, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa família. Que o Senhor nesta noite venha dar ordem aos Seus anjos para jogar por terra, Senhor, toda obra do inimigo, toda obra de Satanás, meu Pai, e que o Senhor venha dar livramentos, e que o Senhor venha dar livramentos, e que o Senhor, meu Pai, venha dar a cura, que o Senhor venha operar o milagre, que o Senhor, meu Deus, venha fazer a Tua grande obra, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Pai. Venha falar conosco aqui nesta noite. O Senhor já tem falado através dos louvores, o Senhor já tem falado, Senhor, o Senhor já tem falado conosco, mas continua falando por intermédio da Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala comigo, Senhor. Nós precisamos ser alimentados aqui nesta noite, nós precisamos ser alimentados aqui nesta noite. Venha nos alimentar espiritualmente, venha alimentar a nossa alma, venha alimentar o nosso espírito. Venha falar comigo, meu Pai, venha, Senhor, falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 5, versículos
9 e 10. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Amém? Somente até aí, pode se sentar, desocupar as suas mãos, bater palmas e glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele está presente em nossa vida. Os irmãos aqui já me conhecem, né? Já sabem mais ou menos do esquema. Mas enquanto eu for pregando, eu peço que a igreja me ajude. Enquanto eu for pregando, você vai dando glória daí. Enquanto eu for pregando daqui, você vai dando aleluia daí. Porque enquanto nós vamos glorificando, Deus vai cortando os laços. Enquanto nós vamos glorificando, Deus vai jogando por terra as barreiras. Enquanto nós vamos glorificando, Deus ele vai trabalhando em nosso favor. A palavra do Senhor vai nos dizer, o Senhor Jesus diz que o nome dele ainda não tinha sido glorificado, porque o nome dele ainda não tinha sido glorificado, por isso que o Espírito dele ainda não havia sido derramado. Então, a partir do momento que nós começamos a glorificar, o Espírito do Senhor ele começa a ser derramado sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor ele começa a ser derramado sobre a nossa vida. Às vezes nós entramos por essas portas triste, abatido, amargurado, cansado, desanimado, pensativo, mas no momento em que nós começamos a glorificar o nome do Senhor, o Espírito do Senhor ele começa a ser derramado sobre a nossa vida e nós começamos a obter novamente força, nós começamos a obter novamente ânimo, nós começamos a obter novamente coragem para continuar, para prosseguir, para ir adiante. Mas isso só acontece a partir do momento em que nós começamos a glorificar o nome do Senhor. Então eu te peço nessa noite, não deixe que nada venha tirar a tua atenção, não deixe que nada venha desviar a tua atenção. Fique aí ligadinho, enquanto eu prego daqui, você vai glorificando daí e Jesus ele vai derramando vitória, e Jesus vai derramando a tua graça sobre nós nessa noite. A mensagem que nós lemos aqui é uma mensagem bastante conhecida. Creio eu que todos aqui já ouviram falar sobre Naamã, e talvez até mesmo durante essa campanha já pode ter até sido pregado a respeito de Naamã aqui. Mas o Senhor ele quer nos relembrar alguns pontos em que nós precisamos observar aqui nessa noite. E nessa noite eu quero falar a respeito dos 7 mergulhos da vitória. Os 7 mergulhos que nós precisamos dar para alcançarmos a nossa vitória. Mas a palavra do Senhor ela vai nos dizer que Naamã ele era um general, ele era um comandante do exército, aleluia, do rei da Síria. Ele estava diante daquele exército. Era um homem muito valoroso, um homem que vencia muitas batalhas, um homem que trazia muita alegria para a sua nação, para a sua terra, para o seu rei. Porém, um dia, este homem tão poderoso, falando humanamente, ele estava enfermo, ele adquiriu uma lepra, e nós sabemos que a lepra era uma doença que para o povo israelita, se fosse um israelita, deveria ficar afastado em uma outra cidade, porque não poderia ter aproximação com outras pessoas. Mas como Naamã, ele era da Síria, na Síria então eles não adquiriam esse costume, essa doutrina. E Naamã, ele era um homem, comandante do exército do rei. E Naamã estava leproso, estava desesperado, porque de acordo com a Bíblia nos diz, que aquela sua lepra, ela era tão forte, ela era tão má, que talvez aquela doença poderia levar aquele homem à morte.
ao ponto que a palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã, em uma de suas batalhas, ele vence o povo israelita, porque eles eram inimigos de Israel. A Síria era inimiga, totalmente inimiga de Israel. Naamã vai, ele vence o exército da Síria. O que ele faz? Ele resgata alguns escravos para sua casa. Ele traz alguns escravos. E dentre aqueles escravos havia uma menina israelita. E ela, vendo a situação que o seu senhor estava sofrendo com aquela lepra, as dores que ele sentia, o tratamento e a situação que ele estava, o mau cheiro talvez, a Bíblia vai nos dizer que aquela menina, ela sentindo dó do seu senhor, ela vai para a esposa de Naamã, chama a esposa de Naamã e diz: olha, minha senhora, se Naamã tivesse com o profeta que há em Israel, com certeza ele iria ficar curado dessa lepra. A Bíblia vai nos dizer que Naamã, ouvindo o que a menina havia dito, vai até o rei. E chegando diante do rei, ele diz: olha, assim disse a menina de Israel. O que o rei da Síria faz? Pega Naamã, pega os seus cavalos, os seus carros e envia até Israel. Chega uma carta diante do rei de Israel pedindo para que Naamã fosse restaurado da sua lepra. Porém, o rei de Israel, achando que o rei da Síria estava tramando um ataque, algo para atacar o povo de Israel, ele rasga suas vestes e se desespera, porque como que um homem natural iria fazer para curar um homem leproso? Era impossível. Só que para o homem natural é impossível, mas quando o homem tem o Espírito de Deus na sua vida, tudo se torna possível. Para o rei era impossível ele restaurar a lepra. Aleluia, restaurar a saúde que estava na vida, restaurar a saúde de Naamã, retirar aquela lepra que estava na vida de Naamã. O que acontece? Eliseu, ele ouve dizer, aleluia, que o rei rasga suas vestes e se desespera por causa de Naamã. Então, aleluia, Eliseu manda que Naamã vá até a sua casa, aonde nós lemos aqui. Naamã, ele sai da presença do rei de Israel e vai até a casa de Eliseu. Ele vai até a casa de Eliseu. O homem natural, ele não tem o poder de fazer nada. Mas o homem e a mulher que tem a presença do Espírito de Deus, ele pode fazer o impossível acontecer em nome do Senhor. O rei de Israel não podia fazer nada por Naamã, mas o profeta Eliseu, ele tinha uma palavra vindo de Deus para a vida de Naamã. Talvez você pode estar olhando para a situação que você está vivendo, para a situação que um parente seu está vivendo, que um filho seu está vivendo, que um neto seu está vivendo, e talvez você pode pensar: isto é impossível, não tem como resolver desta maneira. Você pensa, você planeja e vê que não tem jeito, que não tem solução para os nossos olhos humanos, para a nossa força humana. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, nós colocamos diante do Senhor e é Ele quem faz o impossível acontecer. E é Ele que faz o impossível acontecer. O homem natural, o homem que ainda não tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não é capaz de chegar a lugar algum. Ele não é capaz de discernir nada do espiritual, do impossível. Mas o homem e a mulher que tem a presença do Espírito de Deus, ainda que ela não tenha capacidade, ainda que ele não tenha estudo suficiente, ainda que ele não tenha capacitação suficiente, ele sabe que vai dobrar os joelhos e vai falar com o Senhor, e o Senhor vai responder no momento e na hora exata. Ele sabe que Deus vai preparar uma estratégia, um meio para garantir a vitória do seu servo. Porque o Senhor não deixa. Eu nunca vi na Bíblia o Senhor deixar aquele que chegue diante dele, um servo dele, perecer. Eu nunca vi dentro da Bíblia um homem, uma mulher que tem a presença do Espírito de Deus na sua vida ser envergonhado. O Senhor não permite, ainda que as circunstâncias estejam dizendo que não, ainda que pareça estar tudo contrário, tudo difícil, aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele vence em nome de Jesus. Ele vence em nome de Jesus. Ele vence em nome
nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu chama Naamã vá à casa de Eliseu. Só que Naamã, ele vai com o pensamento de que se ele chegasse na casa de Eliseu, o profeta sairia e colocaria a mão sobre a sua cabeça, ia fazer aquela oração poderosa e ele ia sair curado na hora. Só que Naamã tinha alguns pontos que precisavam ser tratados para ele poder receber o milagre que ele precisava. Naamã não poderia simplesmente receber uma oração e sair curado da forma em que o seu coração estava, da forma em que o seu interior estava. Muitas das vezes nós queremos receber algo do Senhor e achamos que apenas com uma campanha de oração, de jejum, vai resolver aquela situação, ou apenas uma revelação, ou um irmão colocar a mão sobre a nossa cabeça e ali vai ser resolvido. Mas tem coisas, aleluia, que são resolvidas dessa forma, mas tem outras coisas que nós precisamos tratar do nosso interior primeiro, que nós precisamos tratar da nossa vida primeiro, porque aí quando a gente trata, o Senhor vê, não, verdadeiramente ela está se esforçando, ele está se esforçando, ele está se humilhando, ele está realmente precisando, e eu vou abençoar a vida dele, eu vou abençoar a vida dela, eu vou abençoar a casa dela, porque ela está me buscando. Só que acontece completamente diferente do que Naamã esperava. Eliseu não sai para fora e muito menos faz uma oração em favor de Naamã. Eliseu envia o seu servo Geazi para ir até Naamã e dar uma ordem para ele ir ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Naamã, como general, comandante, ele achou que seria recebido de uma forma que ele já estava acostumado a ser recebido na sua cidade, no seu país, de uma forma de autoridade, com reverência, por ele ser o cara, por ele ser autoridade, por ele ser o maior. Então ele achava que ele ia ter uma certa reverência. Só que aconteceu totalmente diferente, porque Deus queria quebrar em primeiro lugar o orgulho de Naamã. A primeira coisa, Deus queria mostrar para Naamã que ele precisava ser humilde, que ele precisava descer, que ele precisava mergulhar, que ele precisava ir lá no fundo, para depois ele receber o milagre das mãos do Senhor. E Naamã, ele sai indignado, porque Geazi chega, dá a ordem. Naamã, ele sai indignado, quer saber? Não vou mergulhar coisa nenhuma, eu vou voltar para a Síria, vai continuar do jeito que está, porque lá na minha cidade tem rios muito melhores do que o Rio Jordão, tem rios de água limpa, tem rios de água nascente, tem o Abana, tem o Farpar, tem rios melhores onde eu posso mergulhar e ficar curado. Só que além de um teste, aleluia, que Deus queria quebrar o orgulho de Naamã, o Senhor queria testar a sua obediência, porque ele era obediente ao rei, mas o Senhor queria saber se ele seria obediente à ordem vinda do Senhor. Sabe por quê? Às vezes nós somos obedientes ao nosso patrão, nós somos obedientes àqueles que são superiores a nós aqui, mas muitas das vezes não queremos ser obedientes à voz de Deus, não queremos ser obedientes à palavra de Deus. Às vezes o que está faltando para nós alcançarmos o nosso milagre é a obediência à palavra de Deus, é a reverência à pessoa bendita do nosso Senhor. Naamã, ele pensa em um momento em desistir. Porém, estavam ao seu redor os seus criados, que insistiam, não, se ele pedisse para você fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, o senhor não iria fazer? É tão simples, é só descer, é só mergulhar, é tão simples. Naamã, ele pensa, tá, já que é simples, então eu vou. E ele começa a mergulhar. Ele dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Chega no sexto, ele vê que nada aconteceu. Quer saber? Até agora não aconteceu nada. A minha pele está do mesmo jeito. Eu não vou mergulhar mais não, mas só falta um.
Tinham pessoas que estavam incentivando. Às vezes nós estamos assim, né? Tem dia que a gente está meio triste, meio bicudinho, meio desanimado, né? Ah, não vou continuar cantando lá não vou continuar no conjunto não vou continuar abrindo culto não vou continuar indo naquela igreja não vou continuar fazendo campanha não. Tem dia que a gente está bicudinho, tem dia que a gente está tristinho, tem dia que a gente não quer fazer as coisas. Aleluia, mas precisa de um empurrão. Aleluia, às vezes não tem uma pessoa, talvez ao nosso lado, para ficar falando, não, você precisa ir, você precisa estar, mas está o Espírito Santo fazendo a cobrança. Você não vai, mas dentro do coração tá. Você deita para dormir, mas você não consegue dormir mais cedo. Você vai conseguir dormir só depois do horário do culto, porque o Espírito Santo está lá falando, olha, você tinha que ter ido para o culto. E se você fica em casa, o Espírito Santo, ele começa a incomodar, e você começa a sentir falta, e você precisa voltar, e você precisa continuar, porque você só vai alcançar se você prosseguir, se você continuar. Se você parar, você não chega a lugar nenhum. Se você começa a fazer uma faculdade e para no meio do caminho, você nunca vai se formar, você nunca vai ter uma profissão. Para você conseguir, aleluia, concluir e chegar até o final, você tem que conseguir, você tem que prosseguir, você tem que se animar, você tem que ser forte, e você precisa ir até o final. Se você não chegar até o final, você não vai alcançar o seu milagre. Se Naamã não vai até o final, se ele não dá os 7 mergulhos, ele não ia receber a cura. Foi preciso dar os 7 mergulhos. Aleluia. E falando em relação aos mergulhos de Naamã, a gente aprende muitas coisas. Que o primeiro mergulho foi o mergulho da humilhação. O primeiro mergulho de Naamã foi o mergulho da humilhação. Naamã, ele precisava se humilhar para Deus exaltá-lo. Naamã achava que por sua posição privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta Eliseu com toda a honraria possível. Em Tiago 4,10 é dito, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E em 1 Pedro 5,6, Pedro nos aconselha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Para que a seu tempo vos exalte. O primeiro mergulho de Naamã foi o mergulho da humilhação, onde ele precisava descer, onde ele precisava se humilhar, onde ele precisava quebrar o seu eu, o seu ego, a sua vanglória, onde ele precisava reconhecer que ele não era, aleluia, coisa alguma se Deus não estivesse na vida dele, que ele não chegaria a lugar nenhum se Deus não estivesse na vida dele. Assim somos nós. Hoje Deus está nos convidando a dar esse primeiro mergulho também, o mergulho da humilhação, para nós descermos, para nós nos humilharmos, para nós reconhecermos que nós somos seres totalmente dependentes da graça, da misericórdia do Senhor, porque se não for o Senhor na nossa vida, a gente não levanta. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente não anda. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não teríamos saído da nossa casa para estar aqui. Se nós não fôssemos dependentes do Senhor, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Se nós chegamos aonde nós estamos, é porque o Senhor nos sustentou, é porque nós somos dependentes dEle, e a misericórdia dEle tem nos alcançado a cada dia. O segundo mergulho foi o mergulho da quebra do orgulho. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar nas águas barrentas do rio Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Em 1 Samuel lemos, não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e são as obras pesadas na balança. Em Salmo 138,6, a palavra de Deus afirma, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. O segundo mergulho foi o mergulho da quebra do orgulho. Ele achava que na sua cidade havia rios melhores,
onde ele podia ficar curado. Mas o Senhor queria que ele quebrasse aquele orgulho, se mergulhasse na água barrenta do Rio Jordão para receber o seu milagre. Muitas das vezes nós estamos orgulhosos, achando que somos melhores, achando que sabemos muito, achando que pregamos muito, achando que cantamos muito, achando que fazemos melhor do que todo mundo. Às vezes nós estamos orgulhosos em certas situações em que nós não deveríamos estar, e o Senhor precisa quebrar este orgulho, porque quando nós achamos que nós sabemos, que nós fazemos, que nós somos, aleluia, é aí que nós não somos nada, é aí que nós não fazemos nada, é aí que nós não chegamos a lugar nenhum, porque nós precisamos reconhecer novamente que somos dependentes do Senhor e precisamos quebrar este orgulho. Precisamos quebrar este orgulho. O terceiro mergulho foi o mergulho da fé. Naamã estava acostumado a crer no que via. Naamã queria um contato palpável com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar um mergulho da fé. Em Mateus 9, 28 e 29, Jesus perguntou aos dois cegos: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. É preciso acreditar que Jesus pode fazer um milagre. E em Marcos 11, 22, Jesus disse: tende fé em Deus. O terceiro mergulho é o mergulho da fé. Naamã queria ver Eliseu sair para fora, colocar a mão sobre a sua cabeça, orar, e queria ver a sua pele voltando ao normal. Só que nós que servimos ao Senhor, nós não vivemos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. Nós precisamos crer em coisas que não existem. Nós precisamos acreditar em coisas que não estão acontecendo agora. Nós precisamos olhar para uma situação, aleluia, talvez complicada, um problema, já vendo, aleluia, a solução dele lá na frente. Nós precisamos crer, aleluia, acreditar, aleluia, que Deus, ele pode realizar o impossível na nossa vida. Porque às vezes, eu aprendi isso, uma vez nós estávamos fazendo um curso, se eu não me engano, foi o curso Casados para Sempre. E no curso, nosso líder falou a respeito de nós termos fé para orar em favor do enfermo e crer que o enfermo vai ficar curado. Às vezes nós temos fé de orar e algo acontecer para a vida de outros. Mas às vezes a doença está dentro da nossa casa, do nosso lado, e às vezes nós não temos fé para botar a mão na cabeça do nosso esposo, da nossa filha e profetizar a cura sobre a vida dele. Temos fé para outros, mas não para nós. Às vezes nós temos fé de orar para que algo de bom aconteça na vida de outra pessoa, mas não temos fé para que algo de bom aconteça na nossa vida. Às vezes nós exercemos a fé para mostrar para outros que nós temos a fé na vida de outros, mas esquecemos de usar a fé dentro da nossa casa, para a nossa própria vida. Aleluia, às vezes nós queremos que outros orem em nosso favor para nós ficarmos curados, mas nós também temos autoridade para nós mesmos exercermos a nossa fé sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Por isso eu te convido aqui nessa noite a dar o mergulho da fé, assim como Naamã, porque quando ele começou a mergulhar e quando ele começou a acreditar que depois do sétimo mergulho ele ia ficar sarado, o milagre começou a acontecer. Antes de nós exercermos a fé na vida de outros, nós temos que começar a exercer a fé na nossa própria vida. Antes de nós querermos ver o milagre acontecer na vida do outro, nós temos que ver o milagre acontecer primeiro na nossa vida. Aleluia, antes de nós querermos ver o paralítico levantar e andar, nós temos que ter autoridade, usar a nossa fé, aleluia, para curar também o enfermo que estiver dentro da nossa casa, o nosso esposo, os nossos filhos, aquele que estiver ao nosso lado. Porque às vezes quando é uma pessoa que está do nosso lado dentro da nossa casa, ou quando é nós mesmos, nós temos vergonha ou não temos fé o suficiente para que aquilo aconteça. Glória a Deus. E o objetivo desse mergulho de Naamã, o mergulho da fé, foi para que a fé dele acrescentasse ao ponto dele alcançar o milagre.
E é isso que o Senhor está fazendo conosco aqui nessa noite, acrescentando a nossa fé ao ponto de nós alcançarmos o milagre que nós viemos buscar. Você acredita nisso? Então levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. O quarto mergulho foi o mergulho da obediência. Naamã achou muito simples o homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão e nada mais. Naamã precisava apenas obedecer à palavra do homem de Deus. Aleluia! Precisava obedecer à palavra do homem de Deus para ser abençoado. Em 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é o melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Em Romanos 16:19, Paulo elogia a obediência dos crentes de Roma, dizendo: quanto à vossa obediência, ela é conhecida a todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. A respeito da obediência, o quarto mergulho foi o da obediência. Primeiro ele teve que fazer o mergulho da humilhação, ele precisou descer, quebrar o orgulho, para depois ele ter a fé acrescentada, para então ele dar o mergulho da obediência. Porque quando você desce, se humilha, quando você quebra, quando você desfaz o eu, o ego, o orgulho, aquilo que às vezes te impede de se aproximar da presença do Senhor com toda sinceridade, com toda a pureza do seu coração, aleluia, e depois, aleluia, que a sua fé é acrescentada, aí sim é necessária obediência, a obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, porque o obedecer é o melhor do que sacrificar. Tem muita gente por aí querendo sacrifício, tem muita gente querendo sacrificar, mas não está querendo obedecer a palavra. Olha, eu te aconselho aqui nessa noite, obedece a palavra que é melhor, fica na posição que o Senhor te chamou que é melhor, fica, aleluia, com a palavra que o Senhor te deu que é melhor, esquece o sacrifício e fica com a obediência, porque quando nós obedecemos, nós recebemos a recompensa que vem do Senhor. O quinto mergulho foi o mergulho da restauração. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho, creu e obedeceu a palavra do homem de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. O salmista, no livro de Salmos 126, versículo 1, o salmista disse: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. O Senhor faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do sul. Aleluia. Vem o mergulho da restauração. É necessário crer. É necessário obedecer. É necessário descer, se humilhar. Usar a fé. Para então vir o mergulho da restauração. Quando todos começam a caminhar junto, você começa a obedecer, aleluia. Deus, ele começa a restaurar. Deus começa a tirar, aleluia. Ele começa a colocar no lugar tudo aquilo que o diabo colocou, tudo aquilo que o diabo tirou fora do lugar. O Senhor, ele começa a restaurar tudo aquilo que o diabo tirou. O Senhor começa a restaurar a união. O Senhor começa a restaurar a saúde. O Senhor começa a restaurar o casamento. O Senhor começa a restaurar a família, aleluia. O Senhor começa a restaurar a vida espiritual. O Senhor, ele começa a restaurar quando nós começamos a seguir passo a passo, de acordo como Naamã seguiu. Quando nós começamos, aleluia, a nos humilhar, quando nós quebramos o nosso orgulho, quando nós usamos a nossa fé e quando nós passamos a obedecer, aleluia, os mandamentos, as ordenanças do Senhor, o Senhor começa a restaurar na nossa vida tudo aquilo que nós já havíamos perdido. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. Eu não sei como está a sua vida financeira, material, espiritual, mas eu tenho algo de Deus para te dizer aqui nesta noite, que Deus está restaurando. Deus está restaurando a vida espiritual de muitas pessoas que estão aqui. Deus está restaurando a vida, a saúde de pessoas
sexto mergulho foi o mergulho da gratidão. Naamã tinha um ponto positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tenha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus reconheceu a gratidão de um dos 10 leprosos curados por ele e censurou a ingratidão dos demais leprosos que foram curados e não voltaram. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos aconselha: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser sempre gratos ao Senhor. Naamã, ele demonstrou gratidão ao Senhor. Porque primeiro, Naamã, ele ficou furioso, mas depois obedeceu, desceu, mergulhou, foi restaurado. Depois que ele recebeu a transformação, a libertação, a restauração do Senhor, que ele entendeu, aleluia, que ele era um ser dependente da misericórdia do Senhor, aleluia, ele é grato. Ele é grato a Deus por tudo que havia acontecido. Ele quer agradecer ao profeta. A Bíblia vai nos dizer que ele oferece presentes ao profeta, prata, ouro, oferece muitas coisas, porém o profeta ele não aceita. Aleluia, porque a obra do Senhor, aleluia, a bênção de Deus, aleluia, ela não é comprada com dinheiro. Aleluia, ela é dada pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas então Naamã, reconhecendo, aleluia, e sendo grato ao Senhor, o que Naamã faz? Ele pega um pouco da terra de Israel, leva para sua cidade para construir um altar, para adorar a Deus lá na sua cidade. Sabe por quê? Ele sabia que os deuses que havia na cidade dele não eram capazes de curar. Ele sabia que os deuses que havia na cidade dele não eram capazes de fazer nada pela vida de um ser humano. Então ele entende que precisa adorar somente ao Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, esse Deus que nós servimos e que nós precisamos ser gratos a Ele a cada momento da nossa vida, a cada respiração que nós damos. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. E o sétimo e último mergulho foi o mergulho da adoração. Como eu já disse, Naamã adorava outros deuses, porém, quando recebeu o milagre de Deus, o milagre do Deus de Israel, ele se propôs a adorar somente ao verdadeiro Deus. É um mergulho, aleluia, da adoração. Só dá um mergulho da adoração aquele que já se humilhou, aquele que já quebrou o orgulho, aquele que já deu o mergulho da fé, aquele que já foi restaurado e aquele que já foi grato ao Senhor. E aquele que é grato ao Senhor, aquele que já deu o mergulho da gratidão, aleluia, aí sim, ele dá um mergulho da adoração, porque ele adora, aleluia, ele adora não pelo que o Senhor faz, mas ele adora pelo que o Senhor é, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Naamã resolveu dar um mergulho da adoração ao único e verdadeiro Deus. Em Salmos 92 lemos: dai graça, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Em João 4:23 Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, aleluia, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aleluia, o Senhor está à procura de adoradores, aleluia, que adorem em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, tem que dar esses 7 mergulhos que foi falado aqui. O mergulho da humilhação, o mergulho da quebra do orgulho, o mergulho da fé, o mergulho da obediência, o mergulho da restauração, o mergulho da gratidão e enfim o mergulho da adoração. Porque aí sim, aleluia, ainda hoje nós podemos dar um mergulho no rio de Deus, aleluia, e desfrutarmos da graça e do seu poder para sermos curados e purificados de toda impureza. Aleluia, ainda aqui nessa noite, se você ainda não mergulhou, ainda dá tempo de você mergulhar no rio de Deus e ser restaurado e ser limpo, aleluia, de tudo aquilo que tem te impedido de se aproximar mais do Senhor, de tudo aquilo que tem te impedido de ser, aleluia, um adorador verdadeiro, tudo aquilo que tem te impedido de fazer obra com sinceridade, tudo aquilo que tem te impedido
prometido, aleluia, de ser uma pessoa completamente feliz, uma pessoa completamente cheia da graça, uma pessoa completamente cheia do Espírito Santo. Se você ainda não mergulhou, ainda dá tempo de mergulhar aqui nessa noite. Eu quero que a igreja se coloque de pé em nome do Senhor.